uma dificuldade, às vezes, de sair, mesmo sendo especialista, de sair daquela posição generalista da sua especialidade para um nicho dentro da própria especialidade, às vezes até mesmo um subnicho. Como é que você fez essa opção? Vou te dizer que no meu caso foi ocasional. Tá. Consigo filmar uma parte da face, um exame que eu tô fazendo, tipo um tratamento com imagem de ultrassom. Então eu uso muito isso e por isso eu nichei esse público que consome conteúdo técnico. Caráter, você não ensina. Então contrate caráter e treine habilidades. Ele falou assim, ó, bem-vinda, tá aqui seu computador, tá aqui sua agenda e daqui 3 meses a gente se fala quando acabar o seu período de experiência. É injusto tanto com quem está sendo colocado para dentro do time, quanto com você, porque isso tem um custo gigantesco. Bem-vindo ao Go Doctor Podcast. Esse espaço aqui para médicos, seja muito bem-vindo, porque aqui a gente tem a chance de, porque a gente sabe que você tem uma excelência na sua carreira. Mas na hora que você tira o jaleco e senta na mesa de gestor, tem uma série de coisas que você não sabe como fazer e aqui é o espaço para que você possa se inspirar, conversar com super especialistas, médicos que já fizeram, já passaram por onde você quer passar e aqui você tem a chance de ouvi-los diretamente numa conversa aberta, franca, com muita informação e muito para casa para você tirar e colocar no papel na sua empresa. Esse é o Go Doctor Podcast, toda terça-feira. Assista o completo agora. Já segue a gente por aqui, já dá um like, já manda para um colega médico que pode se inspirar também. Os temas são os mais variados. E hoje eu tenho um prazer, uma honra de receber aqui na clínica uma querida. A gente fez uma formação toda junta na faculdade, depois de cirurgia geral, depois de cirurgia plástica também, fizemos tudo junto. E aí acabei voltando para Ribeirão, a cidade que a gente divide a mesma cidade também. Doutora Gabriela Schwartzman, obrigado por ter vindo. Gabriela, professora internacional, médica cirurgiã plástica, especialista em rejuvenescimento facial, técnicas minimamente invasivas, palestrante internacional, professora da USP por 11 anos, uma colega que eu tenho muita admiração e trazê-la hoje aqui eu acho que vai coroar muito a nossa conversa, que vocês vão ver com ela que tem muita coisa que vocês vão se identificar, ela vai poder ajudar vocês. Bem-vinda, Gabi. É um prazer estar aqui com você. A gente fala Antônio Melo, mas para quem veio da faculdade é o Júnior, né? Prazer estar aqui com você nesse quadro tão bacana que você já está construindo. Obrigado. E aí eu queria te apresentar um pouco mais para todo mundo, né? Então a gente, falei aqui, te introduzir, que a gente fez toda a nossa formação juntos, né? E aí, de 2011 para cá, se você já ficou em Ribeirão Preto e aí começou a se estabelecer por aqui, qual que você acha que lá atrás foi o principal desafio nesse começo de carreira? Bom, no começo, né, a gente não tem para onde ir, né? E eu acabei terminando a residência, eu já tinha passado em um concurso público para cirurgia reparadora, né, em Américo Brasiliense. E nesse início eu abri meu consultório, aquela portinha que a gente já conhece naquele início de carreira, com uma série de amigos de outras especialidades. E durante esse período, né, de crescimento lento ainda de carreira, fazendo bastante cirurgia reparadora, aquele iniciozinho do consultório ele é muito difícil, né? Principalmente quando a gente não tem um ponto de partida, que ele seja familiar ou indicações, então acabou sendo ali na raça, né? Como a gente conhece, como eu sei também que foi seu caso. Sim. E nos anos seguintes eu comecei a fazer alguns cursos de tratamentos minimamente invasivos e que nessa época não se falava muito. A gente mesmo, durante a residência, né, a gente teve muito pouco contato com esse tipo de tratamento. E ainda era uma época, era na verdade um nicho que era muito incipiente ainda, principalmente para cirurgiões plásticos. E eu fui crescendo nessa área à medida que essa área foi crescendo. Então eu acompanhei esse crescimento dos procedimentos minimamente invasivos de face, tanto desde injetáveis, tecnologias, hoje a gente tem muito da medicina regenerativa, né? Mas eu peguei lá nos primórdios e também as cirurgias menos invasivas da face. Então eu digo que eu cresci com essa especialidade à medida que ela foi também crescendo. Então, posso dizer que, pelo menos da cirurgia plástica, eu fui uma das pioneiras ali atrás, numa época que não existiam todos esses conceitos de reestruturação facial com tratamentos minimamente invasivos. E eu acabei crescendo muito nessa área, porque comecei lá atrás,
Durante esse crescimento, né, eu fui preceptora dos residentes de cirurgia plástica da USP durante 11 anos, inicialmente na cirurgia reparadora, depois na cosmiatria também, que é a área a área da cirurgia plástica e dermatologia, em que a gente tem uma intersecção de especialidades, em que a gente faz os procedimentos não cirúrgicos. Então, foi nessa área que eu também fui preceptora dos residentes e fiquei com eles, né, por 11 anos. Foi um prazer, mas a gente também vai crescendo em outras áreas e realmente a minha carreira, né, dessa parte de minimamente invasivos, tanto cirúrgicos quanto não cirúrgicos, ela cresceu bastante nacionalmente e internacionalmente. Então hoje, assim, eu nichei muito no rejuvenescimento facial como uma régua inteira de tratamento, né, desde os procedimentos mais simples até os mais complexos, até o lifting cérvico-facial. Então, nesse completo. Só do que você já falou, a gente tem muita coisa para provocar quem está assistindo aqui, que são colegas médicos. Mas vou tentar dar pegar algumas coisas que você falou. Por exemplo, a gente vê muitos colegas, tá? Muitos, das todas as especialidades que observam a gente aqui, uma dificuldade, às vezes, de sair, mesmo sendo especialista, de sair daquela posição generalista da sua especialidade para um nicho dentro da própria especialidade, às vezes até mesmo um subnicho. Eu acompanho toda essa evolução sua que você descreveu desde lá atrás, com muito carinho, né? Foi muito bonito o que você vem fazendo desde então, mas como é que você fez essa opção? Foi natural? Foi uma coisa com intencionalidade e para que você fosse se especializando cada vez mais num segmento só? Vou te dizer que no meu caso foi ocasional. Tá. Porque não era uma área de atuação até então. Então, quando terminei a residência, eu tinha uma noção, eu tinha essa percepção de que eu teria muito mais sucesso se eu focasse em alguma coisa, algum nicho específico. Mas até então a gente termina a residência e a gente fala, pra onde que eu vou? Você gosta de muita coisa, também tem coisas que você já sabe que você não quer, mas, olha, eu pensei em cirurgia pós-bariátrica. Tá? Porque a gente teve uma formação muito boa, né, nessa parte de cirurgia plástica pós-bariátrica. Eu pensei até em implante capilar, fui visitar vários colegas e até então eu não tinha muito para onde ir. E a parte de minimamente invasivos foi crescendo naturalmente porque eu comecei a usar, fiz alguns cursos de extensão, comecei a usar muito procedimentos injetáveis, muitos preenchedores, que na época era muito restrito, botox e preenchedores, e comecei a crescer, ter muitos bons resultados, apresentei alguns casos em congressos, e aí eu fui abordada por uma empresa farmacêutica, e que perguntou se eu gostaria de ser speaker deles. E até então era uma coisa tão distante, né, da nossa realidade, não era uma coisa frequente isso naquela época. Sim. E eu comecei a trabalhar com eles tiveram naquela época, eles davam muito treinamento porque você pegava bons profissionais e transformava essas pessoas em bons speakers. Sim. E hoje tem muitos cursos para speakers, né? Hoje disseminou muito mais, mas na época não tinha. Então, eu cresci muito nessa parte, comecei a dar muita aula de minimamente invasivos, de tratamentos injetáveis, e durante esse processo, muita novidade veio acontecendo nessa área. E eu fui acompanhando e já fui trabalhando, e à medida que as coisas iam sendo lançadas, eu já ia up to date, eu já estava conhecendo, aplicando, tratando e tendo resultados. Então foi uma coisa muito imediata. E até então, como eu disse, não tinha essa área de atuação. Então essa minha área de atuação, ela foi acontecendo à medida que esse mercado foi surgindo. Então foi uma coisa... hoje eu amo o que eu faço, mas realmente acabou sendo por acaso. Mas a gente nota que tem uma visão, tem uma intencionalidade também, nessa percepção de que há uma oportunidade ali. Isso é quase que um senso empreendedor, né? Perceber que existe uma oportunidade de negócio ali, um local a ser explorado, pouca gente fazendo, muita tecnologia, é isso? É esse ponto. E aí você foi percebendo isso e foi colocando isso na prática. Você acha que lá fora
eles têm mais essa visão, menos essa visão, com essa sua experiência como palestrante internacional? Eles têm também essa visão de ir compartimentando a área da profissão ou ainda está um pouco espalhado? Eu vejo que Estados Unidos, pelo menos nessa parte de face, que é onde eu tenho, né, principalmente maior vivência atual, eu sei que eles têm essa visão bem mais clara do que a nossa. Europa muito pouco, porque essa parte de rejuvenescimento facial e cirurgias estéticas não é uma coisa tão ampla na Europa quanto é Estados Unidos e Ásia, mas eu sei que Ásia, sim, também eles já estão bem profissionalizados, e Estados Unidos. Tanto com o atendimento, né, uma régua de atendimento, quanto focar seus esforços é muito mais frequente. Eu vejo que ocorre bem nessas áreas do mundo. Mas a Europa... Ainda não. Mas, e aprofundando um pouquinho mais nisso só, para ajudar quem está em casa, porque eu sei que você é mentora, né, ajuda, né, o Pedro Schwartzman, que é um querido, formou com a gente também, é o mentor que tem a mentoria, como é que chama? Mentorize. Doutor que é cardiologista de renome internacional também, um querido, sei que você ajuda ele lá. Sim. Eu tenho certeza que nos seus mentorados lá, no que vocês fazem um trabalho junto, também tem muita gente nesse momento de decisão. Muito. Abandono, não abandono, mas eu faço isso, mas isso... Como é que você hoje, se estivesse conversando com seus mentorados ou com o público nosso aqui, que dica que você dá? É oportunidade de negócio? É o que gosta mais? É ticket médio? Por onde você daria essa dica? Primeira coisa... Você tem que gostar da área que você escolher. Você vai fazer isso dali pra frente. Se você optar por fazer uma coisa que você não gosta, vai ser muito difícil o seu dia a dia. Sim. Então, acho que o primeiro passo é escolher uma área que realmente você tenha um apreço, que você se imagina trabalhando nela por muito, muito tempo. É claro que quando a gente começa a focar, e isso eu tinha essa percepção desde o começo, depois eu entro nessa parte de como eu fui focando bem mais, que ia ser interessante. Mas quando a gente está pensando em focar, é claro que o retorno financeiro faz parte da nossa decisão. Tá? Então, uma coisa que eu, Gabriela, tinha muito clara é que à medida que eu fui trabalhando mais com face e fui tendo um crescimento, eu já via, não vale a pena eu ter um esforço para fazer outras áreas, outras cirurgias que não são a que eu tenho expertise. Porque eu tenho muitas outras pessoas que fazem bem essas outras cirurgias, muitos colegas, você inclusive, por exemplo, em cirurgia corporal, que é o tipo de cirurgia que eu fui abandonando, mas que eu via que não fazia sentido, uma vez que quando eu comecei a trabalhar e desenvolver muito no tratamento facial, principalmente tratamento facial dinâmico, que as pessoas veem muito tratamentos estáticos. Eu trabalho muito com a face dinâmica e controles musculares, e trabalhar ela em layers, né, em camadas. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi que era uma área de expertise e que eu tinha uma remuneração muito maior para fazer uma coisa que as outras pessoas não faziam. Sim. Então, esse processo decisório, eu acho que foi determinante, porque a partir do momento, sabe aquele livro, o 10 vezes é mais fácil que 2 vezes? Não sei se você já leu. Foi o penúltimo que eu li. Então. 10 dias. Aí eu me enxerguei, eu li ele a semana passada e eu falei, meu Deus, eu fiz tudo isso daqui, eu fui fazendo de forma instintiva, então recomendo a leitura desse livro. Perfeito. Que é fantástico. E eu fui realmente abandonando aquilo que não era meu foco profissional. Então eu não foquei inicialmente, mas quando a gente tem no início de carreira, na verdade, a gente não vai negar nada, né? Sim, a gente está abraçando tudo porque a gente não tem um público suficiente para fazer essa opção. Mas a partir do momento em que você começa a ter um crescimento e começa a fazer uma determinada parte da especialidade, que você tem uma expertise, você consegue alavancar sua visibilidade, sua remuneração e também o seu nicho extremamente bem definido. Então, hoje, eu tive a decisão, falei, comuniquei em redes sociais, olha, eu não opero mais corpo, porque eu decidi isso, comuniquei, e a partir desse momento eu só operei as pacientes que eu já tinha indicado. Perfeito. Que já estavam na indicação e que eu não ia deixar sem o suporte. Então foi uma decisão que eu decidi, comuniquei e fui fiel a ela.
Eu acho que a maior parte da dificuldade que a gente tem, e eu vejo isso com os mentorados, é de você tomar a decisão e ser fiel a ela. Sim. Então, sim. tomar esse passo é difícil. Dá um frio na barriga. Opa, sim, sim. Vamos daí, então. Fui na rede social e acabei me posicionando. E você, como você falou, foi pioneira na parte de procedimentos faciais, minimamente invasivos. Você também foi na parte de mídias sociais. Pela contagem que eu fiz, você está batendo quase 2.500 posts no Instagram agora. É. Né? Olha que beleza. Então, mas eu comecei em 2014. É isso que eu te de forma perguntar. Incipiente Onde também. só tinha mato nessa época, ninguém estava lá. Isso Pouca foi um gente. insight? Como é que veio essa questão de se posicionar, de conversar por ali? E como é que você foi ganhando naturalidade nesse processo? Bom, eu abri o Instagram em 2014, mas ainda era pessoal, eu não usava profissionalmente. Em 2015 para 2016 que eu comecei a usar mais. E na verdade, quando a gente começou, a gente não tinha regras, não tinha conhecimento. E eu tive uma pessoa que já é muito grande em rede social, e essa pessoa, ela virou para mim e falou assim: Gabi, a sua pegada é vídeo técnico. Você tem didática, eu já dava aula em congressos, em cursos. Eu conseguia, como ela disse, né, você consegue comunicar o seu conteúdo de forma clara, tanto para profissionais, usando uma linguagem técnica, mas ainda não banal, e que eu conseguia me comunicar também com o público leigo. Então eu estava nessa interface, então eu falei assim, opa, então beleza, vou explorar isso. E comecei a fazer vídeos explicando. E aí eu nichei pessoas que gostam de consumir conteúdo técnico. Entendi. Tanto que, assim, um dos meus vídeos lá atrás, isso... Nossa, nem lembro quando foi, 2017, 2018, não lembro. Mas um dos meus vídeos que, assim, teve assim, saiu fora da curva, não lembro o tempo de visualização, mas foi quando eu solicitei o que as pessoas queriam que eu falasse e pediram diferenças de ácidos hialurônicos para cada área da face. Oh. Isso lá atrás. E, cara, foi uma coisa, eu falei assim, gente, eu não esperava por essa pergunta, e eu fiz um vídeo mostrando diferenças de elasticidade, de coesividade, por que a gente aplica um em cada área da face, como que isso se comporta. Gente, mas foi uma coisa que deu muita repercussão, muita gente, muito salvamento, muito compartilhamento, que é isso que dá engajamento. E eu comecei a pegar muito nessa parte técnica, explicando coisas que as pessoas às vezes não abordavam, e isso foi muito bom para mim, porque eu nichei um público que tem autodiscernimento. Sim. É difícil chegar em mim uma pessoa que nunca fez procedimento ou não sabe do que se trata. Então eu pego um público que já vem muito bem educado em termos de conhecimento de procedimentos estéticos, e tem várias outras coisas assim que eu nichei para atrair um público que fosse mais direto, objetivo, porque eu digo assim, eu não ligo que a pessoa queira que eu conserte a rebimboca da parafuseta do dedinho mindinho esquerdo, se essa queixa for objetiva. Então, eu não ligo de pessoas extremamente exigentes, mas que sejam objetivas. Entendi. Não aquelas pessoas sonhadoras, não aquelas pessoas indecisas, que a gente sabe que é muito comum na cirurgia plástica. Sim. Né? Pessoas que estão inseguras, mas no meu crescimento eu nichei um público que é direto, papo reto. E é incrível como dá certo. E você tem alguém que gerencia suas redes ou é você mesmo que faz a copy, você que cria tudo isso? Eu que crio tudo. Tá, e me diz uma coisa, como é que você organiza isso? De novo para a parte das dicas, né? Vamos para as dicas, principalmente, né? Porque para quem está começando, às vezes não tem uma empresa por trás. Exato, tem muita gente, não, eu só vou conseguir a hora que eu fizer tráfego pago muito caro ou tiver uma agência que vai publicar para mim. Como é que você desenha a sua semana de publicações? Tá. Não recomendo que as pessoas façam isso logo no começo, mas atualmente, como que eu faço? Eu sempre tenho assuntos interessantes e para falar ao longo do dia, então eu faço alguns posts de assuntos que eu já acho que eu quero colocar e deixo salvo nos rascunhos para postar quando eu não tenho assunto do dia a dia.
Porque eu prefiro o assunto do dia a dia. Quando, teve alguma celebridade que fez alguma coisa, teve algum hot trend, tem algum hot topic, tem um caso interessante hoje, por exemplo. Como que foi o meu reel que eu postei alguns minutos antes de chegar aqui? Sim. Um caso interessante que eu fiz um bloqueio muscular de um lábio com ácido hialurônico para subida completa do lábio. E eu filmei ela com o lado feito, o outro não. Sim. Expliquei isso, mostrei. E eu pedi autorização. Falei, sabe, posso filmar e mostrar só essa região sua? Pode. Beleza. Hoje foi o vídeo de hoje. Papum, papum. Eu acho que o feito é melhor que o bem feito. Então, a nossa disciplina de estar na rede social, ela tem que ser maior do que o nosso perfeccionismo. Sim. Tá? Então, como que eu faço hoje? Todo dia, todo santo dia, se tem algum assunto, eu já preparo ou gravo uma coisa rápida. Eu uso story de caixinha se eu acho que o assunto é interessante, eu já salvo e já fica lá nos rascunhos. Então eu posso usar isso de uma forma muito rápida, mas eu pego muito assunto do dia a dia, casos interessantes que eu tratei. Porque eu consigo mostrar, é claro que às vezes com o corpo, às vezes você não consegue tanto, mas, por exemplo, eu consigo filmar uma parte da face, um exame que eu tô fazendo, tipo um tratamento com imagem de ultrassom. Então eu uso muito isso e por isso eu nichei esse público que consome conteúdo técnico. Perfeito. E aí, mas... Desculpa, não completei. Desculpa. Depois, todo dia, depois que eu termino meus atendimentos, eu tenho uma meia hora para falar assim, beleza, o que eu vou postar? E aí eu posto, normalmente 5 até 7 horas, das 5 da tarde até as 7 da noite, é o horário que eu costumo postar, que no meu perfil é o horário que dá um melhor... então você vai selecionando ao longo do dia e posta nesse horário, é isso? Ou você vai soltando vídeos ao longo do dia? Isso é stories. Tá, stories vão indo naturalmente. E aí, nesse horário das 5 às 7 é o bullet, tipo assim, ou reels. carrossel, ou reels. Entendi, perfeito. Uso IA, então eu faço carrossel, faço imagens com IA. Então... Perfeito. Mas você sabe que é uma coisa, eu gosto de fazer isso, mas isso me toma um tempo, mas eu faço porque eu gosto, porque eu sei exatamente a mensagem que eu vou passar e eu curto fazer essa edição. Sim. Mas nem todo mundo gosta. Então eu faço, na minha rotina, eu não impulsiono, eu não tenho tráfego pago, eu faço, é tudo orgânico, sei mais ou menos o que vai, o que não vai, mas a gente sempre fica à mercê de se o Instagram tá entregando, se não tá entregando, mas é uma coisa que tá funcionando. E teve uma vez, por incrível que pareça, né, que eu viralizei um vídeo e que me atrapalhou demais. Conta, como é que foi? Cara, foi um vídeo que eu fiz assim com as celebridades, foi lá atrás, hoje bastante gente faz, mas que mostrava como as pessoas eram com 40 anos lá atrás e como são com 40 anos hoje. Hoje bastante gente faz esse tipo de vídeo. Sim. Mas eu fiz lá atrás, viralizou, eu acho que chegou, não lembro, a 2,5 milhões e veio muita gente pro Instagram. De repente, aumentou em 10 mil seguidores, assim, só que um público que não era nichado. Um público de curiosos, um público que não é o nível de paciente que eu atendo, não é o nível de paciente que eu trago para esse tipo de conhecimento e o público-alvo meu, e me atrapalhou demais. E eu não fazia tráfego pago, porque quando você está com tráfego pago, você consegue contornar isso. Sim. Mas eu tive até recentemente, isso foi mês passado, tá? Um vídeo meu que estava viralizando. O que eu fiz? Pôs dinheiro. Fechei comentário. Não, fechou comentário? Travei comentário. Entendi. Porque aí eu diminuí, mas aí é nonsense, né? Sim. Mas por quê? Atualmente, o nicho que eu tenho no meu Instagram, eu consigo entregar o meu conteúdo diretamente para os meus seguidores e meus clientes, meus pacientes. Sim. E isso, com esse nicho, com essa régua, eu já tô com consulta que eu não consigo dar conta. E a gente nicha para as outras áreas da clínica, mas neste momento, ele está sendo mais do que o suficiente. A ferramenta está funcionando muito bem. Está funcionando muito bem. Então, neste modelo, então, é um jeito diferente, né? Eu vejo que assim, você vai ter diversas pessoas que vão trazer histórias diferentes, realidades diferentes. Então, na minha realidade agora, eu uso a rede social muito como um cartão de visita. E os pacientes, eu já até oriento os pacientes, vou te indicar não sei quem.
manda meu Instagram, manda um vídeo referente à cirurgia que você quer. Se você precisar do vídeo, eu te encaminho o link. Perfeito. Entendi. Então a pessoa já chega, tipo assim, ó, essa é a minha médica, ó, eu vou te mandar um monte de vídeo dela sobre esse assunto que a gente está conversando. Entendi. Então, tô aqui, você tá falando, tô aqui raciocinando e bem diferente essa abordagem, mas eu quero tentar traduzir então para ficar prático. Então, duas coisas que eu observo no que você está me comentando. Que, primeiro, você escolheu uma linguagem para conversar com eles, que é uma coisa que muita gente erra, e quando vai para o Instagram pela primeira vez quer falar com os pares, e fica numa linguagem engessada. Então, você conseguiu ser técnica, né, nessa abordagem, de passar conteúdo técnico, mas para o cliente final. Sim. E uma abordagem extremamente nichada para que aquela pessoa não venha um público frio, num público que não vai te consumir, e você consegue mantê-lo ali. Exato. Perfeito, perfeito. Entendi. A gente já tem uma estratégia também que eu acho bem interessante, e isso é factível a todo e qualquer pessoa, todo e qualquer médico que esteja começando em rede social, que é o seguinte, eu fui montando também os conteúdos do meu Instagram com base na demanda. Então, por exemplo, a Nete, que é a minha gerente, ela falava assim, doutora, o pessoal tá agendando e tá faltando conteúdo desse tema. Pois não. Naquele dia eu filmava algum conteúdo para esse tema. Então hoje eu tenho conteúdo de praticamente tudo que eu faço, em pormenores, e que quando os pacientes precisam de mais informação, as meninas já encaminham todos os meus vídeos explicativos de tudo, desde pormenores. E eu falo muito também de complicações. Eu falo abertamente de complicações. Então, por isso que assim, eu sou muito direta, reta e dá match com pessoas diretas e objetivas. Selecionou o público-alvo ali e conversa muito bem com eles. Meu nicho é desse tamanho. Perfeito, mas está bem explorado e tanto que você tem agenda completa por conta disso. Se amanhã cai o Instagram, o que você faz? Qual a sua estratégia? E a gente já tem todos os contatos de pacientes. Se amanhã cair, vai ser WhatsApp, lista de transmissão, WhatsApp, status, e todos contato que a gente já faz de contato telefônico. Então a gente entra muito do que a gente já vê muitos colegas nossos até abordando, que é a busca ativa. Entendi. Que essa é um tipo de tratamento que a gente usa muito em outro setor da clínica. Eu não uso essa estratégia muito no meu setor, porque eu tenho espontaneamente não, a gente faz por onde, né? Sim, criou isso. Mas com essas medidas, então a gente faz essa busca ativa, a ligação para referidos, entrar em contato com os referidos, a gente faz principalmente para o meu centro estético. Perfeito. Deixa eu te fazer porque isso era até uma pergunta que eu ia fazer aqui, a gente acabou conversando já, que era a questão que eu vejo muitos colegas com muitos seguidores no Instagram, com muita gente na sua base, às vezes o TikTok bombando e que não consegue trazer para virar paciente. Muito. Porque é curioso, né? É gente que tá ali, que não está ali para consumir, ou não está ali para consumir, assim, consumir a informação que você tem para passar. Está ali por outras coisas. Mas só para pegar esse gancho ainda do que a gente produz, como é que você mescla, que eu sei que vocês colocam até experiências suas, né? Cirurgias que você fez, coisas que você fez em você. Muito. E a parte pessoal, como é que a dosimetria que você dá a isso? Ou é só a parte técnica? Como é que você a Gabriela, faz? Bom, sabe que eu também coloco de família, é claro que eu escolho o que colocar, tá? É óbvio que eu escolho o que colocar, o que é pertinente à mensagem que eu quero transmitir, mas eu exponho muito pouco da minha família, tá? Então, eu acho que assim, claro que eu preservo muito, até porque a gente tem boas energias ou não, né? Isso, acho que eu acredito muito nisso. Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, a nossa família era extremamente unida. Você conhece todo mundo, né? Então, temos todos os avós aqui em Ribeirão Preto. E nós estamos juntos todos os dias, toda terça, toda quinta e todo domingo. Com a família inteira em casa o tempo inteiro. E isso é muito difícil, isso é uma coisa que pesa muito mais do que o profissional. Sim, tem que ser preservado. E é muito mais difícil conseguir do que o profissional. Então, hoje, eu às vezes coloco uma foto, mas você vê que assim, eu não coloco vídeos
ou falando a filha, às vezes é uma foto. Então é raro. Só quando é um momento, às vezes, por exemplo, quando tem evento da mentoria que a gente coloca, eu, o Pedro, mas você vê que eu coloco de forma esporádica. Sim. Eu acho que é importante. Eu coloco mais nos stories, quando o stories eu uso mais, claro que é o objetivo dos stories. Mas eu acho que assim, tem que ter a nossa vida pessoal, claro que tem, mas eu não sou adepta de fazer um livro aberto, tá? Por quê? Eu vou tirar o foco da mensagem que eu quero transmitir, que o meu Instagram, ele é profissional. Entendi. O foco dele é profissional. Mas eu coloco hábitos, todo mundo sabe que eu faço atividade física, até porque eu prego que para as minhas pacientes atividade física é importante para a saúde. Então, eu coloco muito dos hábitos que reforçam o meu discurso. Perfeito. A gente falou bastante, né, de como que você acabou se entendendo e se nichando num determinada parte, como que você se tornou uma super especialista de, posso falar, renome internacional, chamada para palestrar fora daqui. Então a gente falou um pouco assim do produto, né? E a gente falou também um pouco de exposição em mídias, como é que você expõe isso, como é que você conversa com esse paciente, como é que você está lá mostrando o que você faz. Mas agora eu queria entender um pouquinho de processo dentro da clínica. Eu sei que dentro da mentoria de você e do Pedro, que vocês falam bastante, talvez a sua parte é de falar um pouco disso, né, do encantamento, de começo ao fim. Como é que você acha que são os 3 pilares principais nessa jornada para que ele perceba valor no que você está entregando para ele? Para o paciente? Para o paciente. Tá. Da forma como eu trabalho um pilar antes do atendimento, que é essa presença digital. Quando as pessoas entram em contato com a nossa equipe, então a gente já tem todo um roteiro claro, né, de como atender essa pessoa, e a gente tem refinado cada vez mais, óbvio. Eu acho que assim, se a gente não evolui o tempo inteiro, tanto que assim, dos últimos meses para cá, a gente refinou ainda mais essa régua de atendimento. Então, o primeiro contato com o paciente, ele tem que ser impecável, tá? Então ele tem que ser impecável, quem está em contato tem que saber tudo que você faz, então tem que ser uma pessoa extremamente treinada, que tenha capacidade de falar abertamente com o paciente, e a gente tem privilegiado ligação. Falar. Sim. Tá bom? Então, isso é uma coisa que diferencia muito, porque a maioria tá ali, né? Tá no WhatsApp, copia e cola uma mensagem que manda para o paciente. Então, quando a gente tá, por exemplo, com um paciente que gosta de um atendimento de luxo, nesse caso, o paciente, ele precisa sentir a exclusividade. Eu estou parando o meu tempo, eu vou conversar exclusivamente com você. Sim. Então, e é muito diferente, porque a gente também pensou muito em será que a gente coloca IA para atendimento ou não? Não, para esse tipo de paciente, ele quer a pessoa lá disponível para ele. Sim. Então, a gente refinou ainda mais esse tipo de atendimento. O paciente chega, então, primeiro atendimento, claro, é o primeiro contato, primeira impressão que o paciente vai ter do seu serviço é o contato inicial. Sim. Com a sua secretária, quer seja telefônico ou WhatsApp. Então, ele tem que ser de muito boa qualidade. E quando o paciente chega, claro, temos todo um encantamento do paciente, com sensorial, com o comportamento de cada funcionária, como que ela aborda o paciente, mas a gente faz de uma forma que é engraçado, porque as minhas funcionárias, todas as minhas colaboradoras, elas estão comigo há séculos, a gente não tem turnover de equipe. Então, e todas elas sempre com nome, as pacientes já são apresentadas, já vão conhecendo cada uma, e tanto que as pacientes já estão em acompanhamento comigo, elas conhecem todas as minhas colaboradoras pelo nome. Então, Entendi. isso é muito interessante. Sim. Então, até porque, lembra que eu falei, o meu nicho é rejuvenescimento facial, eu não dou alta para esse paciente. Vai ter etapa cirúrgica, claro, mas esse paciente continua envelhecendo os outros tecidos, então eu mantenho o paciente em acompanhamento. Então, esse é o segundo, que é o atendimento presencial, em que a gente consegue encantar o paciente, desde o que ele vai receber, até a forma como ele é lidado, como que a gente trabalha a imagem, as pessoas se apresentando para o paciente. E aí, claro, a consulta. A minha consulta ela é um pouco diferente. Então, para quem gosta, né, passando bastidores disso, eu dou uma aula de anatomia para o paciente. Eu faço uma versão resumida do que eu apresento em congresso. Sério? Sério. Uau! Então, meu paciente sai da minha consulta sabendo analisar os amigos. Por quê?
se eu vou cobrar o que eu vou cobrar por cada etapa, e eu vou ter etapas sequenciais pro resto da vida, o paciente precisa entender por que eu sou diferente. Como que eu raciocino o tratamento dele. Entendi. Tá? Eu costumo dizer que, por exemplo, a etapa cirúrgica é quando eu vou transformar uma roupa G em uma roupa P. E o restante eu tenho que manter a qualidade dessa lycra, tem áreas de perdas ósseas faciais em que eu preciso fazer essa reposição, eu preciso melhorar a qualidade da pele, dos tecidos, então tenho tratamentos que são tecnológicos. Aí tecnológico, eu tenho 1000 camadas para atuar, atualmente eu tenho 17 tecnologias na minha clínica, então eu consigo trabalhar de uma forma muito grande. E como é que o paciente vai entender que isso é diferente? Eu tenho que explicar. Então, a minha consulta, hoje, por exemplo, peguei uma paciente que ela conversa bastante. A minha consulta de primeira vez deu quase 2 horas. Uau. Tá? Então, até porque eu atendo no máximo uma consulta nova por dia. Tá. Porque eu demora, e eu tenho toda essa régua. E esse paciente, ele tem que saber tudo que eu vou fazer com ele. Eu dou steps de tratamento, eu coloco prioridades de acordo com cada anatomia, não tenho regra nenhuma, não tenho protocolo de atendimento. Perfeito. Eu analiso cada face, então para quem trabalha com face, eu acho isso muito interessante, de você compartilhar essa expertise, o paciente entende, tá? Eu abro aula, direto eu abro aula de congresso, Sim. Aí eu privilegio os congressos internacionais, né? Mas eu abro aula para mostrar casos reais, casos pertinentes ao caso dele. Então, eu acho que isso ajuda muito a passar o terceiro pilar, que é o valor na consulta. Entendi. Então, eu não fico satisfeita se na hora que a minha gerente vai conversar com o meu paciente, como é que foi a consulta? Foi maravilhosa. Eu nunca fui numa consulta como essa. Então, esse encantamento no meu perfil é um encantamento técnico. Sim. Eu não sou uma pessoa que sou tão empática no sentido de acolher, de trabalhar com as outras. Porque eu sei que tem perfis que são assim. Sim. Meu perfil, ele é extremamente técnico, ele é objetivo e eu preciso acolher esse paciente, mas dentro do meu perfil, eu não vou pintar uma pessoa que eu não sou. Eu acho que isso é uma coisa que muitos profissionais erram no começo. É tentar ser uma coisa que não é. E isso estoura, principalmente quando a pessoa é na rede social uma pessoa e na vida pessoal ou no trato com outras pessoas é diferente. Aquela máscara cai. Sim. Então, no meu caso, eu trabalhei que toda a minha imagem, ela refletisse, aí vai consultoria de imagem, que ela refletisse exatamente quem eu sou. Eu quero que as pessoas tenham a exata noção de quem eu sou nos primeiros instantes que a pessoa me conhece. Perfeito. Isso facilita o meu trabalho, facilita a expectativa da pessoa. Então, voltando no terceiro pilar, a minha consulta, ela tem esse encantamento, mas de uma forma técnica, que é o meu perfil. Sim. Então, o paciente já sabe o que esperar. E claro, né, depois, como a gente vai conduzir todo o tratamento, todo o apoio cirúrgico, de procedimentos minimamente invasivos, a equipe toda. Então, a gente fornece continuamente, como o meu tratamento, ele não é um antes e depois só cirúrgico, o paciente ele vai tendo um acompanhamento ao longo desse tempo com imagens. Então eu forneço todos, eu documento com imagem e com vector, com softwares de 3D, com uma forma muito frequente para que esses pacientes vejam, porque quando a gente está falando, por exemplo, de qualidade de pele, de tratamentos de lifting não cirúrgico, as mudanças são progressivas, e a pessoa não vê, às vezes, todo dia no espelho. Uhum. Então, eu mostro de tempos em tempos essas imagens para que o paciente acompanhe. O paciente esquece como era, você sabe que está em cirurgia, esquece. Mas esquece demais. Sim. Então, a gente mostra sempre o ponto original para o paciente acompanhar a jornada. Sim. E nunca, em hipótese alguma, prometo que você não consegue cumprir. Sim. Tá? Que eu vejo muita gente, e a gente vê muita gente comercial querendo vender a qualquer custo e fala, não, isso daí vai ser ótimo para você. Eu sou a primeira a falar assim, não adianta, eu não vou nem te indicar que não vai ficar bom. Perfeito. Hoje,
tá? Chegou uma paciente que ela já tinha feito cirurgia facial, queria fazer um lifting labial. Uhum. E o restante da boca dela era no... Eu falei, eu não vou fazer o lifting labial, a não ser que a gente posicione tudo, só que a gente tem uma jornada mais longa. Se eu fizer um lifting labial em você nessa anatomia, vai ficar assim. Eu tenho toda uma quadra também de mostrar situações, não. Eu recebo muitas sequelas também. Sim. Então eu mostro, olha, não quero que você fique desse jeito. Não, desse jeito eu não quero ficar. Eu falei, também não. Então, se for para fazer seu lip lift, nós temos que fazer isso e isso também. Tudo bem, só lip lift eu não vou operar, sinto muito, mas eu acho que esse discernimento dei um exemplo que foi o que aconteceu hoje, mas a gente não indicar aquilo que não vai ter resultado. Vejo muito você em corporal, né? Por exemplo, a paciente tá lá, quero fazer só lipotecnologia, é um caso que tem pele suficiente para ser retirada, ou mini abdômen, ou abdominoplastia. Sim. Se a pessoa assim, não, vamos fazer uma lipo e vamos fazer a tecnologia. Me mostra qual é o abdômen que você gosta, me mostra o que você acha bonito. Isso aí é cirurgia, não adianta fazer lipo com tecnologia. Então, a gente ser extremamente direto ao objetivo e não prometeu que o procedimento não pode cumprir só para fechar, eu acho que isso é um pilar de autoridade. Aí a gente baseia muito na nossa credibilidade, principalmente no que a gente contraindica. Sim, e no que a gente vem construindo, né? Essa percepção. Mas eu vejo que você falou aí, uma hora você chegou a comentar que é um paciente que ele tem um LTV. Para quem não sabe o que é LTV, é Lifetime Value. O tempo que o paciente fica com você. Por exemplo, se eu colocar uma prótese, não tenho isso, porque ela não vai colocar uma prótese de novo daqui 6 meses. Mas, de repente, um procedimento desse minimamente invasivo, um acompanhamento que você faz, você tem que continuar acompanhando ele para ir gerando mais valor naquela qualidade que você está gerando. Agora, o que eu vejo muita gente errando, e eu queria ver como que você estrutura isso, é achar que a LTV é lembrar do paciente lá na hora dele comprar de novo. Não. Acha que tem que ter um CRM, que não, eu vou lembrar ele aqui no aniversário, no Natal, e tá na hora de comprar de novo. Não é isso, né? É cuidado, não é isso? Que nem os corretores, né? Exato. Corretor de seguro. Exato. Bom, como o nosso, ele acaba sendo muito lógico, né? E não é lógico, é que na verdade a gente já está habituado, mas vamos lá. A partir de um momento em que eu tenho um procedimento que é recorrente, então eu sei que determinados tratamentos eles vão ter uma periodicidade de 3 vezes por ano, outros 1 vez por ano. Então eu já tenho, como é que eu faço com o paciente? Toda vez que eu monto o tratamento dele, eu já posiciono os 12 meses seguintes. Nesse mês vai ter tal e tal tratamento, nesse mês esse, nesse mês tarará. Quando eu estou chegando ao final dessa programação, eu só faço a manutenção, eu faço a nossa programação de manutenção. Sim. Então, como eu disse, eu trato uma doença crônica que não tem cura, que é o envelhecimento. Sim, sim. Então, eu tenho esses pacientes, teoricamente, para a vida toda. Então, é isso, eu faço uma programação ao longo dos meses e, por exemplo, o paciente emagreceu muito. Se o paciente emagreceu muito, nosso plano vai mudar. Sim. Eu consumi coxins de gordura. Sim. Eu preciso, por exemplo, às vezes trabalhar com diferentes tecnologias, com diferentes fillers, o plano cirúrgico vai mudar. Hoje, então, com canetas emagrecedoras, a gente vai reavaliando o paciente 2, 3 vezes por ano para ver se aquele plano de tratamento que a gente elaborou, ele ainda condiz com a realidade do paciente. É o que eu falo para os mentorados da GoDoctor, da mentoria GoDoctor, né? Que, na verdade, é um verdadeiro cuidar, uma preocupação com o resultado que você está entregando. E essa preocupação vem com cuidar com uma cauda longa. Tanto do procedimento cirúrgico, se for necessário um refinamento, um acompanhamento, de repente emagreceu, mudou a posição. Agora também nessa parte sua, desse cuidar da longevidade, né, dessa curadoria que você faz para a beleza das suas pacientes, isso eu entendo que é isso que você está colocando em tudo que você está me dizendo agora. E vejo também que você... Pode falar. Na verdade é uma coisa, né? Eu sou a mentora do gerenciamento de envelhecimento desses pacientes. Exato. E acho que é bem isso, que é também o que se procura fazer com outros profissionais. É dar um rumo, é fazer com que as coisas fiquem mais claras, né, para quem está sendo mentorado. E a gente, com os nossos pacientes, o correto é realmente a gente dar uma mentoria na nossa área, não é? Sim, sim. Que aí eles vão entender quais são o que a gente pode oferecer, as melhores, até onde vai, até onde não vai. Isso é muito claro nas consultas também. A gente tem
um jeito muito parecido da entrega durante... Depois eu te conto como é que é as consultas na primeira consulta também, dedicada a explicar... Vamos trocar figurinhas. Vamos, não, com certeza. Mas você usou um outro ponto que eu acho importante, que eu vejo muito mentorado comentando, e aí, às vezes comentários aqui nas minhas redes sociais. Time. Pouco churning, que é pouca troca de pessoas, Sim. E o time muito com você há muito tempo. Sim. E essa entrega dessa jornada que você acabou de descrever, eu tenho certeza que, assim, sei lá, 70%, 80%, às vezes está mais com eles do que contigo. Entendeu? Como que você faz para manter... Eu sei que o fato de estar com você já faz tempo, já tem um alinhamento cultural, mas quando você foi construindo isso, se você tivesse que falar para alguém como é que você faz para deixar muito claro a sua cultura e o seu jeito empregado nesse processo, como que você faz isso no dia a dia? São reuniões semanais? Sim. Como é que você faz? Primeiro, a gente tem que liderar pelo exemplo, sempre. Então, eu acho que a gente dá o exemplo de todas as condutas e como os pacientes são tratados, eu acho que é o início de tudo. E o tipo de percepção que os pacientes já mostram após o atendimento. Então é muito interessante, né? Só já volto ali, mas as funcionárias falam assim: gente, os pacientes saem felizes daqui. Os pacientes trazem presentes para a equipe inteira. Sim. Claro que isso também, né, dá um belo de um apoio. Mas vamos lá. A gente tem reuniões semanais, tá? Em que a gente, toda segunda-feira, antes da gente iniciar, então a gente tem um treinamento da equipe e a reunião depois, em que a gente faz atualização em termos dos tratamentos, principalmente que teve funcionária nova que entrou com a gente. Então, eu dou aula dos procedimentos que eu faço, para ela entender quando que eu faço tal procedimento, quando eu faço o outro, de todas as tecnologias. Então a gente está sempre atualizando, explicando. A gente trata, né, porque dá para tratar, né, no nosso caso a gente trata todo mundo da clínica, então todo mundo também é paciente, sente esse outro lado, para poder ter essa explicação para o paciente. Então elas acabam trocando figurinhas com os pacientes Sim. dos tratamentos. E aí esse treinamento, que ele vai sendo sempre mantido. Durante, teve alguma situação, qualquer situação com qualquer pessoa lá, a gente já tem a cultura de fale na hora, não deixe remoer nada. Então, alguma coisa incomodou, não sei o quê, fala com a pessoa, fala com a gente. Então, por incrível que pareça, né, gente, é uma equipe só de mulheres. Não tem disse, não disse, não tem mimimi, assim, porque logo nas primeiras funcionárias a gente já foi instituindo e agora a gente tem a ambiência. Sim. Então eu acho que assim, se a gente pudesse dar um conselho para quem está começando, primeiro, escolha a primeira pessoa, a segunda pessoa, escolham pelo caráter. Escolham a pessoa e não a habilidade. A habilidade a gente treina. Sim. Então eu contrato pessoas. Conseguir uma pessoa que seja proativa, seja honesta, tenha iniciativa, eu treino essa pessoa. Então até hoje o nosso critério é esse. Entendi. A gente pode ter... poucas vezes a gente... Deixa eu pensar... Menino, acho que eu não peguei ninguém técnico, já veio pronto. É verdade, eu tô pensando aqui, eu acho que eu não peguei ninguém Mas pronto. Isso é bom. Já teve pessoas que já foram secretárias antes, Sim. mas que aí a gente refinou, mas para as outras funções a gente foi treinando. Só que isso demora. E toma tempo nosso. Sim. Que isso que às vezes a gente, eu vejo que muita gente não quer investir esse tempo. Não é desperdiçar, é investir. É investir. É investir. Sim. Porque à medida que a gente treina essa equipe ela tem que ser uma extensão de você. Ela tem que ter os mesmos valores que você. Então, por exemplo, todas as tecnologias, eu passo com treinamento, eu sigo com todas elas, cada tecnologia que a gente adquire, sento com todas elas, vamos ver o que a gente pode mudar, o que a gente não pode, isso vai ser isso, por isso, isso. Então as meninas já participam de todo esse treinamento, por mim, que elas têm que ser uma extensão de mim. Sim. No discurso, na atuação, pegar na mão, olha, assim que faz, então eu treino. E no começo, isso dá um trabalho enorme. Agora a gente já está num piloto automático, né? Que a equipe vai entrando e umas vão aprendendo com as outras. Mas a gente, nesse começo, de treinar como que vai conversar com o paciente, como que vai explicar os procedimentos, e não adianta, tem que ser a gente. Se a gente quer que
as pessoas transmitam, seja uma extensão nossa, transmitam a nossa mensagem, quem melhor do que a gente para passar isso. Sim. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Perfeito. O Joel fala uma frase, que não sei se é nem ser dele, né? Mas fala que não dá trabalho, é o trabalho. É o trabalho. Né? E assim, o que eu vejo, muita gente, muito pesado de maneira geral, mas vamos falar para médicos, erram na contratação. Uma outra questão é não saber para que está sendo contratado, as habilidades para isso. Sim. Mas o que você está dizendo aí agora é exatamente isso. Não faz o onboarding da pessoa. Ele fala assim, ó, bem-vinda, está aqui seu computador, está aqui sua agenda e daqui 3 meses a gente se fala quando acabar o seu como é que fala, o seu período de experiência. Então assim, é injusto tanto com quem está sendo colocado para dentro do time, quanto com você, porque isso tem um custo gigantesco, né? Então, perfeito, entendi muito bem. E acho que é isso que a gente tem que destacar para o médico que está em casa, essa necessidade de realmente colocar o skin in the game. Montar um consultório não é simplesmente alugar um espaço e contratar uma pessoa. Para ele ter os frutos que você conseguiu é outra dinâmica, é outra gestão. E continua dando trabalho. Não dá trabalho, é o trabalho. É o trabalho. Isso, perfeito. Exato. E aí eu queria te fazer uma pergunta a mais. A gente falou muito do trabalho, do tempo dedicado ali, só que ao mesmo tempo eu tô aqui, trouxe para conversar com os nossos né, quem está assistindo a gente aqui, médica, mãe, atleta, palestrante, professora. Como é que no dia a dia agora você divide isso? Né? Como é que você cuida de todo mundo, da família, como você deu um exemplo muito bem aqui, bonito, de estar com a sua cliente, atenção para o seu paciente. Como é que você dividiu essas prioridades, Gabi? Tá. Eu acho que assim, no começo, a gente fala muito assim de equilíbrio, mas equilíbrio não existe, né? A gente não vai conseguir ser perfeito em todas as áreas. Não vai. E determinadas épocas da nossa vida, a gente vai desequilibrar mais para um lado ou mais para o outro. Então, até 2024, eu te falo até assim, foi uma época que eu estava muito com um crescimento profissional muito grande, focando muito. Então assim, eu chegava, deixava a filha na escola, 7h30, ia para o consultório, ficava até o final. A gente tem, em relação, por exemplo, à minha filha, a gente tem todos os avós na cidade, então a gente tem uma rede de apoio muito grande da família. Mas em relação ao trabalho, eu estava numa pegada muito forte. E eu também fiquei bem esgotada. Eu saía 8, 9 horas da noite, assim, de rotina, tipo, das 7h30 da manhã até lá, centro cirúrgico, clínica, ficava direto, não saía para almoçar, almoçava ali a marmita entre um paciente e outro. E então, eu passei um momento que não foi muito agradável de ter sentido realmente que estava over. E aí, de um mês para o outro, eu falei assim, olha, fecha o final da minha agenda, eu fico até 6h, acabou. Bloqueia no início 2 dias por semana que eu preciso de mais atividade física, tá? Reformulei minha vida nessa época, mudei hábitos, fiz tudo que eu precisava fazer. Em um mês eu estava nova, mas aí eu já mudei muita coisa na minha rotina. Sim. Tá? Mas o crescimento profissional, muitas vezes as pessoas querem procurar esse equilíbrio no começo de carreira. Gente, no começo de carreira você vai ter que pensar onde que você vai investir. E durante muitos anos eu investi muito nesse crescimento de carreira, tá? E acabou, principalmente, o que eu vejo que eu tive que recuperar muito foi o tempo com a minha filha. Que isso, eu vejo assim, que foi um tempo que era uma época que ela precisava mais de mim. Entendi. E que hoje, graças a Deus, a gente tá excelente. Mas, para quem não sabe, minha filha veio aqui no podcast junto. Ela tá por aqui, ela tá ali porque... Ela se estudou junto com a minha filha mais velha. É verdade. E acabou que eu saí correndo do consultório, peguei ela, não dava tempo de levar em casa, falei, filha, vamos lá pro podcast junto comigo. e são momentos que a gente acaba trazendo, incorporando. Então eu trago ela para a clínica muitas vezes, e ela adora até fazer bandeja de café para os pacientes. Sério? Que legal. Juro. Ela vira mascotinha, os pacientes adoram. Porque, como eu falei, as pacientes ficam e elas acabam vivendo essa realidade. Eu recebo poucas pacientes novas, então as pacientes... Já conheço você do Instagram, Natália. Já fica aquela coisa... Mas voltando, então voltei para um equilíbrio um pouco melhor, porque eu estava desequilibrada muito mais para o trabalho. Então, eu tenho o Pedro, que é meu marido, ele é, assim, parceiro
100% o tempo inteiro. Então a gente se cobre muito até para viagens. Então a gente tem um calendário conjunto que a gente vê, não posso pegar tal viagem, que você já tem uma viagem marcada, né, que ele também viaja bastante profissionalmente. Então aí, se tem uma coisa que bate, algum evento importante que a gente tem que estar os dois juntos, não queremos negar, rede com os avós. Sim. Avós já acodem a gente e a gente consegue. Tá. Mas, hoje em dia, eu faço meu exercício físico antes de começar a trabalhar, porque depois do trabalho, eu nunca chego a tempo, eu sempre chego atrasada. Não bloqueio, não consigo, não chego, enfim, do WO. E a gente tem, claro, né, tem um horário. Hoje o Pedro trabalha muitas noites, principalmente por causa da mentoria, de aulas, mas a gente tem a maior parte dos dias da semana, depois que Nath vai dormir, família foi embora, a gente tem o nosso período que é sagrado. Perfeito. Sempre. Perfeito. Então, a gente tem que ter um período para o casal, a gente tem que ter um período para a família, a gente tem que ter um período com os filhos e a gente tem que ter a nossa saúde, né? Já que você fala muito do JJ, eu também adoro o JJ, saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Exato. Eu sigo a mesma lógica. Perfeito, perfeito. Teve alguma coisa que eu não te perguntei? Você gostaria de deixar de mensagem? Mas de mensagem para os médicos que estão vendo a gente aqui. Bom, eu acho que assim, primeira coisa, começo não é fácil, não existe fórmula mágica, tá? A primeira coisa é essa. Segundo, seja ético. Não adianta, se você já começar errado, você vai colher os frutos desse caminho errado no futuro, tá? Vai demorar um pouco mais? Pode demorar, mas você vai ter uma carreira sólida e que vai colher bons frutos, tá? Mídia social faz parte, tá? Don't hate the players, hate the game. O game é esse, faz parte da nossa realidade, mídia social tem que ter. Se você não faz ainda, porque eu recomendo que todos façam, você pode contratar sim uma empresa para te ajudar, para fazer essa parte com você, mas não delegue tudo, você tem que estar presente, você tem que participar e você tem que dar a sua personalidade para a rede social. Montou seu consultório, clínica, qualquer que seja a sua área, invista em equipe, tá? E o meu conselho pessoal é invista em pessoas certas. Pessoa, você não faz. Caráter, você não ensina. Então, contrate caráter e treine habilidades, tá? E seu paciente, ele tem que ser tratado pelo que é melhor para ele. Então, o tempo inteiro, você tem que visar o benefício para ele, tá? Então, nunca, em hipótese alguma, indique tratamentos que não tenha respaldo ou que não seja bom para esse tipo de paciente. Então, eu acho que a gente ganha muita credibilidade quando a gente segue, faz a coisa de uma forma correta, que você não dá brechas até para ter alguma mancha na sua credibilidade. Eu acho que é muito isso. Resumindo. Perfeito, tá lindo, é isso mesmo. Obrigado pela mensagem, obrigado por ter vindo. Dá um beijo no Pedro, a Nath tá aqui, depois falar um oi pra ela. Amigo nela. Obrigado mesmo. É isso, um prazer estar com você e Go Doctor vai... que bom ter participado desses primeiros do Go Doctor, sim, que já eu vou falar assim, eu estive lá nos primeiros episódios. E é para vir mais vezes, porque igual você falou, tem muita coisa que eu não perguntei. Bom, obrigado. Bom, esse foi o Go Doctor Podcast. Você, médico que estava aqui com a gente, participando, poxa, uma oportunidade única de ter acesso a ela, a cabeça dela, toda essa mensagem, todo esse conteúdo, essa experiência que ela trouxe para vocês hoje. Se você gostou, tenho certeza que gostou, compartilhe esse podcast, manda para alguém, manda para um colega de plantão, manda para alguém que formou com você, que você sabe que está precisando ouvir o que foi conversado aqui. Toda terça-feira a gente está por aqui, então já siga a gente, assina o sininho aqui para ter notificação quando vem um novo episódio ao ar. E eu te vejo terça que vem aqui na Go Doctor Podcast.